Você está entrando no Portal do Amanhã. Olá para você que está ouvindo e também podendo assistir a Rádio Boa Nova através da TV Mundo Maior, é isso mesmo. Começa agora o programa Portal do Amanhã, diretamente dos estúdios da Rádio Boa Nova, aqui nos Altos de Picanço, Guarulhos, Grande São Paulo. Aqui, no nosso comando radiofônico, o capitão interestelar Valdeci Lourenço. Lá nos transmissores, o Benê. Benê, muito boa noite aí para você, Benê. Boa noite também para você que está em 1450 AM, Guarulhos e Grande São Paulo, 1080 AM, Sorocaba e Grande Região em torno, 1160 AM, Cidade de Mococa e as cidades que ouvem lá também em Mococa, nas regiões de Mococa, as cidades em torno. E 870 AM, Juazeiro e Petrolina, Bahia e Pernambuco. E também, aqui no Vale Histórico, 720 AM, cidade de Cruzeiro e região, divisas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Brasil! Pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito boa noite para você também que está aí pela antena parabólica, analógica ou digital, em todo o território nacional, nos ouvindo aí também pelo som da sua TV. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em outro fuso horário, em outros pontos do planeta, nos ouvindo aí pela rede mundial de computadores, pela internet. Também boa noite para você que está aí pelos canais abertos em Três Corações, Ouro Fino, Minas Gerais, e também aqui na Grande São Paulo, em Mogi das Cruzes. Isso aí. Muito boa noite para você, que está aí sintonizando, que está aí chegando pela internet em www.radioboanova.com.br ou pode nos ver também em www.tvmundomaior.com.br. Pode também entrar em contato através do Skype, redeboanova@hotmail.com. Esse é o Skype para você se comunicar aqui com o estúdio, assim, imediatamente, E também pelo 0800 979 5011. Esse é o telefone que você pode entrar aqui ao vivo. No segundo bloco nós vamos abrir este telefone para você participar aqui numa enquete que nós vamos fazer, de perguntas que nós vamos colocar aí para você participar. Então, estamos começando mais um programa Portal do Amanhã. É o Evangelho no lar e no ar, para você ouvir, acompanhar e participar. Muito bem, e os convidados nossos aqui de todas as segunda-feiras para terça, o nosso querido Gustavo. Obrigado pela presença, seu Gustavo. Boa noite, Leandro. Eu agradeço a oportunidade aqui mais uma vez. Dona Vera, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. E o nosso Rubão. Boa noite, Nando. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço aí, pessoal da equipe. E obrigado também a todos que nos ouvem e que nos veem. E para você acompanhar em casa, o capítulo de hoje é o capítulo 22. Dois patinhos lá na lagoa. Não separeis o que Deus uniu. Então nós vamos ler o item 1 e 2, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. Então você que está aí, já vai separando o seu Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22.
antes de mais nada, vamos para a prece, Valdeci Lourenço. Portal do Amanhã. Evangelho no lar e no ar. Que nós possamos agora, ligados ao mais alto, aos benfeitores da espiritualidade maior, ligarmos o nosso coração, a nossa mente, nós espíritos, para que possamos tirar o melhor proveito desses ensinamentos, que eles possam trazer para a realidade dos dias de hoje, que estamos vivendo, experienciando esses ensinamentos para nos orientarem. Pedimos à espiritualidade maior, aos benfeitores queridos, a Jesus, que possa estar conosco. Mestre querido, que a vossa luz nos envolva em pensamento, em luz e vida, e que possamos extrair o melhor, Senhor, de tudo que essa lição pode nos trazer no dia de hoje. Te agradecemos imensamente e que a vossa luz esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então você já encontrou aí o capítulo 22? Não separeis o que Deus uniu, a indissolubilidade do casamento. Então vamos ler o item 1 do capítulo 22. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo. Eles disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início o criou macho e fêmea? E disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão? Disseram eles. Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie. Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Está em Mateus, capítulo 19,
versículos 3 a 9. E aí vem o comentário, então, de Kardec a respeito dessa passagem do Evangelho. Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para permitir a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há em todo o mundo e até mesmo na cristandade 2 países em que elas sejam rigorosamente as mesmas, e não há um sequer em que essas condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. O resultado disso é que, pela lei civil, o que é legítimo num país e numa época é adultério noutro e em outro tempo, isto em razão de ter a lei civil por objetivo regular os interesses das famílias na sociedade, e esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países apenas o casamento religioso é legítimo, e em outros é preciso acrescentar-lhe o casamento civil. Em outros, enfim, o casamento civil é o bastante. Aí o Kardec prossegue, mas nós vamos parar por aqui para comentar essa passagem de hoje. E depois do intervalo, nós vamos fazer aí uma pergunta, né? Qual é a sua opinião, né? Como é que é, dona Vera? Qual a opinião, né, do ouvinte sobre a separação e o divórcio? Então tá bom, você que Cada está aí, talvez tenha uma visão, né? visão, e isso é muito importante nós estarmos colocando aqui no ar, as pessoas estarem participando. É muito importante a participação do ouvinte, do né? ouvinte. E do telespectador também. Muito bem, então, indissolubilidade do casamento. Quem quer começar aí? Começar, dona Vera? É um assunto bem interessante, porque nós mesmos, que somos espíritas, muitas vezes confundimos a colocação que Jesus nos fez em relação à indissolubilidade do casamento. Então aqui fica bem evidente os costumes. Ele comentou no tempo de Moisés, né? Naquele tempo de Moisés, por conta da dureza, e para poder moralizar a situação, para poder manter o povo em ordem, a sociedade em ordem, ali no tempo de Moisés, então foram feitas algumas regras. E no tempo de Jesus, assim como nós temos até alguma parábola, toda mulher que cometesse adultério, existia uma lei onde ela seria morta por apedrejamento. Então, o adultério não era um bom motivo para que essa mulher, até a sua vida, fosse sacrificada. Mas quando Jesus fala de casamento, ele fala o verdadeiro casamento. Ele fala o casamento de almas. Sobre a verdadeira união. Que está alicerçado sobre a lei maior de Deus, que é a lei do amor. Então, aí se resume praticamente todo esse capítulo, que é a lei do amor. Quando existe o amor verdadeiro, entre duas pessoas, elas vão se tornar uma, porque não existem 2 sonhos, não existem 2 ideais. Existe um ideal, existe um sonho, existe uma só carne, como ele diz.
né? Então, realmente há uma fusão, são espíritos afins, são almas gêmeas, dê o nome que quiser dar, né? Mas esses são os verdadeiros casamentos. Agora, em relação aos outros casamentos, o que acontece? Vai apenas separar aquilo que já estava separado, que nunca esteve unido, que são outros interesses, que as pessoas têm, que estão ligados ao orgulho, à vaidade, à aparência. E aí se faz o casamento em cima de todos os outros interesses materiais. Todos os outros interesses materiais. E Jesus colocou isso até por conta dos dotes, né? Dos dotes que até hoje ainda existe, né? Financeiros. Dos dotes financeiros, o quanto o pai da noiva pode pagar de dote para o pai do noivo, e assim continua. Aí são costumes da sociedade, e nenhum país é igual ao outro. Ele coloca, até hoje, né? Por exemplo, no Oriente Médio, totalmente diferente. Casamentos, tem casamentos que o homem casa com mais de uma mulher, né? Por conta até da crença que eles têm, né, nos livros sagrados deles. Então diz que o homem pode ter até 7 mulheres. Então é por isso que tem esse casamento. Não se colocando em termos de... Não se falando em nomes de religião, porque não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é nós mostrarmos a diversidade que existe entre sociedades, mas que Jesus nos colocou o verdadeiro casamento. E que é muito difícil esse verdadeiro casamento acontecer de fato. Não só antigamente, como hoje em dia, mais ainda, né? Porque são, principalmente em países ocidentais, onde tantos interesses materiais estão em jogo, aparências, o ter é mais importante que o ser, muitas vezes. Mas para aquelas pessoas que já estão mais espiritualizadas, então o amor ainda se leva em conta para se ter um bom casamento. Sem amor não tem como se ter. Quando a base do casamento leva profundamente em consideração a lei do amor, ele não se dissolve por si só. O que para mim me parece bastante claro, não existe este envolvimento com a lei do amor em todas as situações onde o casal acorda o casamento. Existe uma má interpretação, e sobre o que não é lei do amor, é o que você falou, o que já está separado não se separa. Bom, nós sabemos que a cada dia nós passamos por transformações. E os sentimentos, com o tempo, eles vão se modificando. Mas o que acontece? Existe uma grande imaturidade em termos de sentimentos, ainda em relação ao homem, em relação à mulher, porque nós não praticamos aquilo que Jesus já nos deixou há mais de 2000 anos, que é a reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que nós nos conhecermos verdadeiramente, aceitarmos quem somos e saber que a cada dia podemos estar melhorando. Gota a gota, que de uma vez ninguém melhora e a gente vai melhorando. Só que as pessoas muitas vezes elas vão buscar a espiritualidade quando elas estão diante de perdas, ou então quando elas estão diante de um casamento que elas já sentem que está fracassado. Gera muito mais infelicidade do que qualquer prazer. Porque mudou o sentimento da pessoa, mudou o sentimento da outra. Não se teve uma maturidade, porque relacionamentos se constroem. O relacionamento se constrói no dia a dia, através do respeito mútuo, através da aceitação incondicional do outro, porque você sabe que você casou com uma pessoa que não pode pensar como você, que não pode sentir como você, porque não existem dois seres humanos que são iguais, mas
que você a ama da forma como ela é, incondicionalmente. Respeitando a individualidade. Então, e aí não é isso que acaba acontecendo. Acontece, olha, cada pessoa tem um caso para contar. E eu gostaria até de contar uma historinha, porque ela me veio na cabeça nesse instante. É uma historinha até bem interessante, que está bem relacionada com essa lei do amor, né? Então, disse que há milhões de anos atrás, quando Deus criou o mundo, ele achou o mundo tão lindo, mas tão lindo, o amanhecer do dia, as florestas, as montanhas, que ele falou assim, eu preciso ficar um tempo aqui nesse mundo para mim poder curtir toda esta beleza que eu criei. E eu quero ver os meus filhos também aproveitarem tudo isso que eu criei para eles. Eles só precisam viver. E aí ele estava lá curtindo aquela brisa, aquele pôr do sol maravilhoso, o amanhecer do dia. Aí de repente ele olhou, ele viu um grupo de pessoas subindo lá a montanha onde ele estava. E aí esse grupo de pessoas chegaram e falaram, olha, nós viemos aqui porque nós temos uma reclamação a fazer. O Senhor nos colocou num lugar, tudo que a gente planta não dá. Faz um calor tremendo, de repente começa um frio e começa a cair gelo de tudo quanto é lado. Não dá para dar uma melhorada lá nas estações, né? O inverno ser mais ameno, o verão ser mais fresquinho, porque não tem condição de viver desse jeito. Deus ficou olhando assim, ele falou, eu vou ver o que eu faço a respeito. Aí ele chegou para um dos assessores dele e falou, eu acho que eu vou para outro lugar, porque eles vieram aqui reclamar e eu tô achando tudo tão lindo, né? E ele pegou e foi para um outro lugar. Aí passa mais alguns dias, ele está apreciando aquela chuva maravilhosa, né? Com aquelas gotinhas, o arco-íris. Aí quando ele olha, ele vê outro grupo de pessoas, com umas faixas, subindo ali onde ele estava, né? Não, nós viemos aqui para dizer que choveu onde nós estávamos também, só que inundou tudo. É uma violência a água. Escuta, você não pode desviar aquele rio de lá? A gente construiu as nossas casas, agora o rio passou em cima das nossas casas. Não dá para colocar o rio um pouco mais para lá? Aí ele chamou os assessores dele e falou, olha, nós precisamos fazer uma reunião urgente. Ele falou, porque eu pensei que eu ia poder curtir um pouco isso daqui, só tem reclamação. Um quer o rio mais para lá, o outro quer mais calor, o outro quer mais sol, mais frio, menos frio. Ele falou, bom, o negócio é o seguinte, não vai dar para mim ficar aqui, mas ao mesmo tempo eu gostaria de apreciar algumas coisas. Eu preciso que vocês arrumem um esconderijo, porque eu não quero saber de reclamação. Porque eles vão ter que aprender aí alguma coisa, até eles aprenderem alguma coisa, eu vou ficar escondido em algum lugar aí. Então vocês inventam um lugar. Aí fizeram uma reunião, inventaram uma caverna, o outro inventou um submarino para ele se esconder. E estava todos aqueles assessores dele ali reunidos, né? Aí tinha um senhor mais de idade assim, quieto, ouvindo todo mundo falar. Aí ele disse assim, olha Deus, eu tenho um bom lugar para o senhor se esconder. Ele falou, aonde? Ele falou, dentro do homem. E raramente ele recebe uma visita. Bonito, né? Sem dúvida. E realmente essa situação que normalmente acontece quando o cotidiano começa a trazer as dificuldades que justamente levam a todas essas reclamações, essas situações habituais de que nada está adequado, né? Se falta água, é porque a água falta, se falta calor, coisa da mesma forma. Tudo isso realmente passa por um ponto muito importante da convivência humana, que é aquele mandamento básico, amar ao próximo como a si mesmo. E nós sempre procuramos, ao invés de amar ao próximo como a nós mesmos, procurar achar o culpado que estaria justificando de alguma forma o desconforto que aparece no cotidiano. E ao invés de nós aproveitarmos justamente todos esses percalços para podermos
evoluir, aperfeiçoarmos, criarmos um novo sentimento, uma nova reforma pessoal íntima, né? Nós começamos a brigar por conta das diversas situações desconfortáveis que momentaneamente aparecem, né? Então, infelizmente, a nossa posição ainda é bem pequena lá desde trás, né? Que realmente amar o próximo não é fácil. Nesse mundo em que nós estamos aqui, realmente, com tudo que aparece, com tudo que nós temos que superar, é realmente um grande desafio. Agora, como sempre se sabe, tudo que tem valor tem que ter um sacrifício para alcançar, né? E eu acho que é aí que está a grande, digamos assim, questão das nossas vidas, né? Se queremos brigar por algo de valor e de expressão significativa, ou queremos ficar assim na comodidade, no cotidiano sossegado e tranquilo e deixando a coisa ir para lá. Mas a discussão, ela é por conta de egos. Sem dúvida. Por isso que a gente sabe, né, ou sente, ou vive, sabe que o casamento é realmente uma escola à prova. Bem grande mesmo de aprendizado. De né? aprendizado constante. Porque é muito a proximidade do nosso irmão, né? É complicado. Ele vem através de uma reunião, de uma união mais íntima ali, e que aí a gente está muito próximo. Às vezes uma convivência com um irmão, com um pai, com uma mãe, né, com as pessoas da nossa família, ela é até um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Agora essa convivência tão próxima, quase... Eu me atreveria a dizer o seguinte: quando você tem uma relação de proximidade com qualquer membro da sua família, ela de alguma forma traz junto nesse amor, uma relação de amor incondicional, um amor colocado, imposto, não foi um amor conquistado. Quando você fala da união de dois seres de sexos opostos, você conquista, você descobre e, como a Vera falou, você constrói. Se você não tiver essa maturidade, e aí eu acho também que é uma condição genérica que faz parte do aprendizado, quando você, pelo menos na primeira núpcia, vamos dizer assim, né? Porque no mundo moderno isso nem é tanta barbaridade falar disso, você não tem as experiências necessárias para poder carregar um relacionamento de conquista e formar uma relação coesa de casal, porque é exatamente isso que você vai aprender a fazer nesta relação de continuidade, nessa relação diária de convivência, onde você não consegue se esconder atrás de nenhum personagem. O convívio traz você, ele vai desnudando cada uma das pessoas, e eu acho que isso fica muito difícil. Além das máscaras, né, estarem caindo, porque não dá para você manter uma máscara por muito tempo, o outro, ele acaba sendo o seu espelho. Então, tudo aquilo que você não aceita, você acaba projetando no outro. Então, o outro, ele passa a te incomodar. Tudo que te incomoda no outro é aquilo que você precisa trabalhar. Porque todo julgamento é 100% você. E aí o que acontece? A gente sempre acha que para o relacionamento dar certo, o outro precisa mudar. Você está se esforçando muito, mas o outro que não está se esforçando. Então é um jogo de culpa, porque é um jogo de ego. Aí entra naquilo que Jesus está dizendo, que é a lei do amor. Não existe o amor. O ego está sobrepondo o sentimento, a tolerância, que é o que acontece na maior parte dos casais. Ainda hoje acontece. O ego sobrepõe o sentimento, né? Por quê? Porque acaba um jogo psicológico. Um jogo psicológico, uma disputa de egos. E aí, cada vez mais, o outro vai te irritando, e cada vez mais você vai irritando o outro. E o que as pessoas fazem?
não sentam para discutir a relação. Porque elas vão sentar para discutir a relação, vai ser uma lista de cobrança, mágoas, ressentimentos. É o que acontece. E aí vai piorando por quê? Porque não existe o conhecer a ti mesmo. A história que nós acabamos de contar. E raramente Deus recebe uma visita. Por quê? Quando é que você está na sua casa? Quando é que você está com você mesmo? Quando é que você para refletir sobre o seu dia, as pessoas que você encontrou, ou o que você trocou naquele dia com a pessoa que você está? É passar a reforma íntima limpo diariamente, se possível. Né? E às vezes você sente que você até poderia fazer isso, mas não existe abertura da outra parte. E você... Cumplicidade. Por ausência de cumplicidade. Aí, como dizem, né? Vamos empurrando com a barriga. Vamos empurrando com a barriga. Que é o que acontece, acaba acontecendo com os casais, né? Então, aquilo que era para ser um verdadeiro casamento, acaba acontecendo o que acontece com a maior parte das pessoas. Aí existem os filhos, existe a comodidade, existe um monte de coisa que não se chama amor. Que vão servindo de desculpa, né? Que não se chama amor. É? E aí por isso, o que? Por isso que eu acredito que o amor ele é uma conquista, né? E de bastante esforço, de bastante vontade de querer realmente amar a outra pessoa. E construir essa relação, baseado como a Vera falou, baseado nesse respeito, porque você tem amor, você tem respeito, você tem paciência. Nada disso. Você, diariamente, quando você acordar de manhã cedo, se propõe uma coisa. Ofereça o que você tem de melhor para o outro. Você não sabe se no outro dia você vai estar com a pessoa. Ofereça o seu melhor e vê o que acontece. Procure abrir mão, né? Porque isso tem que acontecer das duas partes. Abrir mão de algumas coisas que... Sem dúvida. Em detrimento da outra, e a outra também em detrimento de você. Olha, você já viu... eu esqueci o nome de um filme. É a história da vida de um bombeiro. Talvez você já tenha assistido. Que é um casamento que está acabado. O casamento deles está acabado. Eles estão para se separar. E aí ele conversa com uma pessoa, né, com um orientador. Ele é um orientador religioso. Tudo. Ele falou, olha, começa a oferecer o que você tem de melhor. Prova de Fogo chama. A Prova de Fogo. O filme. Isso aí. Começa a oferecer diariamente o que você tem de melhor para sua esposa, mesmo que ela não responda nada. Aí ele vai levar café da manhã, ela olha assim, deixa lá, nem mexe. Aí ele vai conversar, aí ele vai pedir perdão para ela. São várias atitudes e ele vai começando a vencer a barreira do ego, do orgulho. E começa, né? E aí, quando ele vai conversar com esse orientador novamente, e ele fala que ele é uma pessoa tão sábia, né, para ter ensinado aquilo para ele, ele falou assim, não, isso aconteceu comigo. Ele falou, só que quem fez isso foi ela quem fez isso comigo. E nós estamos juntos até hoje. Então, é um filme... Prova de Fogo. Chama A Prova de Fogo. É a história de um casal, ele é bombeiro, né? E tá desfeito o casamento. E eles começam. Ego. Sem dúvida. Quando não existe falar sobre a relação, discutir, é por quê? Porque um dos dois está fechado. Então, um tem que ceder. É isso. Não, um cede e depois o outro... Com isso vai perceber... Com o próprio exemplo se sensibiliza. Aí o outro vai ceder também, aí começa. Você vai ceder sem cobrar. Porque o amor também tem que ser assim. O amor, ele ama... Quem está no amor, perdoa, aceita, não vai criticar. Tem paciência. Então, quem que você conhece de casais que estão no amor? É raro, hein? É difícil.
É quase um nome japonês, raro. Jesus deixou isso aqui há mais de 2000 anos, já alertando para isso, e até hoje nós não entendemos, porque tem muito espírita como nós, que não entendemos corretamente essa mensagem de Jesus. Jesus não diz que não pode se separar. Isso me chama a atenção num pequeno item que nós já falamos, que é a chave do exercício do Evangelho, quando você deixa o seu interesse ser secundário em relação ao outro. Nós já falamos disso em outras vezes. Eu acho que é o início dessa postura que você está falando, quando você coloca as suas vontades que formam o teu ego, que é o teu limiar de exigências, você larga isso de mão e começa a procurar entender o outro. Jesus já deixou isso escrito. Para ajudar alguém. Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus já nos deixou isso escrito há mais de 2000 anos. Aí você vai dando as interpretações. Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos compreendendo alguma coisa a mais, uma linha a mais, uma vírgula a mais, vai tendo mais sentido as parábolas de Jesus. Vão ficando cada vez mais profundas. A profundidade é de acordo com o seu crescimento espiritual. Agora, eu gostaria de lembrar que, evidentemente, não para explicar nada ou justificar nada, mas de uma maneira... Nem o casamento, não. Oi? Nem o seu casamento. A questão básica é saber identificar o porquê que aquela união ocorreu, porque basicamente existem duas origens, né? Uma comunhão já espiritual, de uma convivência similar, de objetivos comuns de dois espíritos, então é uma natural convergência de situações, né? E existem os casos em que as aproximações ocorrem por uma expiação de vidas passadas, em que a discórdia foi total. Então, muitas vezes, o marido e a mulher são inimigos. Olha, eu não digo, mas isso que não invalida o amor, né? Não, pera, eu não estou querendo justificar, por isso que eu disse que eu não estou querendo justificar nada. Só que é importante a gente identificar essas diferenças. Existem motivos e motivos. Existem motivos e motivos. E exatamente dentro dessas circunstâncias, é claro que a dificuldade vai ser maior ou menor em alcançar esse equilíbrio comum por conta de um passado que pode ser convergente ou divergente. Agora, é óbvio que se aquele casal está ali para expiar passados hostis de grande intensidade, é mais uma razão e uma oportunidade que ele tem para tentar, mais uma vez, superar a barreira. Exatamente. É obviamente... Usando a lei do amor. Usando a mesma receita. A receita é a mesma. Só que, realmente, temos que identificar essa origem diferenciada em que, claramente, é muito mais forte as dificuldades numa circunstância ou numa outra, mas, sendo forte ou não, são as circunstâncias daquele conjunto, daquelas pessoas. Mas nós não podemos nos esquecer que, independente de se ter reajustes, reencontros, existe uma coisa que todo ser humano, que todo espírito tem, que é o seu livre-arbítrio. Ele tem o poder de escolha, apesar do sentimento que ele tem. Do tamanho da expiação. Apesar a partir do momento que o espírito começa a se moralizar através do evangelho, ele pode escolher o perdão, ele pode escolher o amor, ele pode, independente de dissolver as mágoas, acabar com tudo. Ele vai se trabalhar através da reforma íntima do Evangelho. Eu só queria dar uma pausinha aqui para dizer que o nosso querido, aqui, o nosso Felipe, né, Siqueira, chegou aí já para comandar a rádio até às 6 da manhã. Nos transmissores está o Silvio Luiz, acho que é o Silvio Luiz, aí o Silvio Luiz nos transmissores, e o Everaldo continua na TV Mundo Maior, que esses companheiros vão até às 6 da manhã. Só estamos dizendo isso para você que está chegando aí na rede, que entrou agora no ar aí na sua cidade, onde você está, que nós estamos com o tema indissolubilidade do casamento, que é o capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. E estamos aqui com os comentários dos companheiros da Fraternidade do Amor, a dona Vera Ruiz, o seu Gustavo e o nosso querido Rubão. Então, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e aí nós temos uma pergunta. Qual é a pergunta, Rubens?
Qual a sua visão sobre a separação e o divórcio? Isso aí, qual a sua visão, qual a sua opinião? É importante que você diga a sua posição com relação a isso e não necessariamente nenhum caso específico ou próximo, né? Isso mesmo. E aí isso vai acontecer depois do intervalo, depois que a gente voltar aí do intervalo, que nós faremos a prece das vibrações, que sempre as pessoas aí pedem vibrações, e aí vamos continuar com esse tema aqui, não separeis o que Deus uniu, né? Que é o item 1 e 2 do capítulo 22. Então é muito importante aí a sua participação, a sua visão, qual a sua opinião. E antes da gente ir para o intervalo, eu só quero dizer que para que essa mensagem que está agora sendo enviada aí, que está chegando por tantos canais aí de comunicação, nós convidamos você para participar dessa divulgação, dessa mensagem que chega aí, compartilhando o bem. Isso mesmo, compartilhe o bem. Você pode ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, um colaborador aí espontâneo. E como é fácil? Muito fácil. 0800 12 18 38. Você liga e as nossas colaboradoras vão atender. Você se cadastra e participa, não é, desta família de divulgação da doutrina, dessas mensagens do nosso Mestre Jesus. E assim a gente vai ter mais um irmão nosso recebendo essa mensagem aí, porque toda essa colaboração vai para manutenção dos equipamentos, os colaboradores que estão trabalhando, os técnicos, para chegar essa mensagem para você. Então, 0800 12 18 38. Compartilhe o bem. Vamos para um rápido intervalo, né? E já voltamos. Então, em sincronia, Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Aqui Felipe, na TV, o nosso querido Everaldo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está no Portal do Amanhã, com Nando Garcia. Você está no Portal do Amanhã, com Nando Garcia. Portal do Amanhã, Evangelho no Lar e no Ar. Que nós possamos nessa hora então aproveitar esses momentos de vibrações para nos ligarmos ao mais alto, aos benfeitores da espiritualidade maior, a esses amigos que trabalham incansavelmente, diuturnamente, para levar socorro, amparo a tantos corações. Que possamos agora nos ligarmos à frequência de pensamentos mais elevados, até o nosso querido Mestre Jesus. E a Ti, Senhor, queremos rogar por tantos irmãos nossos que estão atravessando momentos difíceis, momentos de tormenta, de tempestade, de dores, sofrimentos, de desafios. Pedimos-te, Senhor, que possas encorajar esses corações que sofrem, que muitas vezes não veem uma saída para o seu sofrimento. Que os anjos que trabalham contigo, Senhor, possam inspirar esses corações, possam soprar em seus ouvidos, estimulá-los a sair deste momento, esta fase difícil. Assim pedimos por tantos irmãos nossos, entre eles a nosso irmãozinho Nicolas Ruiz, de São Paulo, a Priscila Rosa,
que está no Hospital Santa Paula, em São Paulo, a toda a família de Salvador, Bahia, a família Correia, da nossa irmã Jussara Correia, e a todos aqueles que não pudemos dizer o nome aqui, proferir o nome aqui, mas que estão em nosso coração, que estão em nossa mente, que estão na tela mental, que possamos visualizar esta pessoa, este ente querido, melhor, fortalecido, amparado. Pedimos-te, Senhor, por todos os nossos irmãos em nosso planeta, principalmente os nossos irmãozinhos que estão sofrendo na Síria, que ainda se encontram entre os bombardeios, entre as bombas, entre os fuzis, aqueles que se refugiaram em países vizinhos, que estão em acampamentos em condições muito precárias. Pedimos-te, Senhor, para que esses conflitos que acontecem também no Afeganistão, aqueles povos do Oriente Médio, aqueles povos também da África, onde ainda existe conflitos, onde ainda existe fome, aos nossos irmãozinhos da América Central, do Haiti e de outros países pobres, que naquelas regiões também sofrem com a falta de medicamento, de pão, de higiene, de moradia e de tantas coisas. Os nossos irmãos da América do Sul, nos países vizinhos também muito pobres, nosso país também onde ainda existe pobreza, em tantos outros lugares do nosso planeta, Senhor. Que a vossa luz preencha essas lacunas que nós homens deixamos. E hoje o tema do Evangelho, falando sobre o casamento, sobre a separação, sobre a união, sobre o amor, sobre a comunhão. Pedimos-te, Senhor, que os homens possam rever essa instituição, para que haja mais harmonia nos lares e para aqueles espíritos que precisam reencarnar encontrem um campo propício de paz, de amor, de respeito. Assim, Senhor, te agradecemos imensamente essa oportunidade de hoje e que ela se faça e refaça em nossas vidas sempre, Senhor. Que assim seja. Então vamos continuar aqui com o tema de hoje, deste capítulo, né? Capítulo 22. Começamos aí no item 1 e 2. E queremos falar um pouquinho também do divórcio, né? Que é aquele momento da separação, né? Aquele momento que às vezes acontece muito antes do divórcio, mas o divórcio vem ali como as leis que nos regem aí, as leis civis aí, acabam sendo necessária essa separação definitiva, né? Porque às vezes a separação já começa até quando ela ainda não foi efetivada aos olhos de uma família ou de uma sociedade. Ela começa, né, ali dentro do lar, começa a desmoronar e depois ela acaba chegando a um ponto, né? E às vezes cada pessoa ela passa por essa separação de uma maneira, né? Tem pessoas que passam dentro dela,
primeiro toda essa separação para depois chegar a comunicar a outra pessoa. Tem muitas vezes tem pessoas que ficam surpresas, né, com a separação. Como é que ela não havia percebido aquilo? Porque o outro vai antigo, né? Antigo. Ou se enganou, ou ficou se enganando o tempo todo, né? Mas até a própria leitura do que nós fazemos, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer uma leitura do outro, né? A convivência é tão mesquinha que o outro não percebe a agonia do parceiro, a insatisfação, a tristeza que aquele relacionamento está levando para o parceiro. E aí entra no que a Vera falou, quando o parceiro explode como se fosse um dique que derrama pelo vertedor, ele não aguenta mais. Como que pode existir uma relação de duas pessoas que convivem diariamente, mas aí ou não respeita ou não percebe? Mas nesse caso, então, só um estava vendo a coisa pelo seu prisma e o outro pelo outro. Então aí tem a questão do ego muito forte. E tem a falta de diálogo, né? A falta de diálogo, a falta de convivência, existe um abismo. Ele olha o dele, ele não percebe a insatisfação do parceiro. Tem pessoas que vivem... Então, mas aí, Rubens, não tem a questão do orgulho, do ego? Do ego, das duas partes. Até porque daquela que não percebeu, chama pro diálogo, né? Daquela que não percebeu, que entre aspas, não percebeu, né? E que tem isso. A pessoa está acomodada na situação. Então, mas ela sabe, no fundo, que pode estar acontecendo, que alguma coisa está errada. Vamos pressupor... Que os sinais aparecem. Sim, não é uma coisa que eu ia falar. Não é uma coisa que fica assim, então... né? Não é possível que ambos é uma relação né? muito Porque se não perceber, próxima, eles vão ser infelizes eternamente, tudo bem. Agora, um sempre tem uma relação de satisfação maior do que a do outro. Não quer dizer que tem razão, né? Que tenha razão, mas é um insatisfeito, não deixa de ser. E se essa insatisfação não é suficiente para encorajar ele trazer o assunto à baila entre os dois... aí entra o orgulho também. Exatamente. Sempre o orgulho, né? Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu sou psicanalista e eu atendo muitas pessoas que são infelizes no casamento. Que não é uma coisa incomum hoje. Não é raro. São casamentos de 30 anos, casamento de 35 anos, casamento de 20 e poucos anos. E a pessoa, ela se sente amedrontada por conta de uma separação. E aí ela tenta, você vai motivando a pessoa para que ela possa estar conversando com o outro, né? O outro é totalmente surdo às reivindicações dela, às queixas dela. Por conta do ego? Ou não? Não, porque ele está acostumado. Ela reclamou a vida inteira, ela vai reclamar, ele não vai responder nada. Ele não vai responder nada. Simplesmente ele não vai responder nada. Ele vai falar, tá. E vai continuar normalmente. Por quê? Porque está acostumado. Ele acostumou naquilo e ela também acostumou que ela reclama, ele não toma nenhuma atitude e se viveu assim tantos anos, vai continuar se vivendo. Mas então ninguém toma atitude nenhuma. Ela desiste... E ela se frustra das reivindicações, totalmente. Mas aí... existe para os dois lados, né? Isso não é só da mulher com relação ao homem. Também não, da parte dele. Mãos, só né? que da mulher fica mais evidente, porque como mulher, normalmente a mulher é um pouco mais emocional do que o homem, sensível, então ela começa a passar mal de todas as maneiras. Né? Não, ela começa a passar mal de várias maneiras. De várias maneiras, ela adoece. Olha, é mais sensível a mulher, né? Bom, esse tema aí, nós convidamos você para participar desse tema. Qual a sua visão sobre a separação e o divórcio? Qual a sua opinião? Ligue aí, o nosso querido Felipe vai recepcionar a sua ligação, 0800 979 5011. Ligue, dê aí a sua opinião, fale para nós o que você acha.
não é? O tema está aí, não é? Então, e o divórcio, já tem algum ouvinte? Já tem ouvinte? Tem, não. Então, o divórcio, ele não é contrário à lei de Deus. O divórcio apenas vai separar aquilo que já estava separado. Que já começou. Vai apenas formalizar, vai reorganizar a vida das pessoas, porque as pessoas precisam continuar a sua vida e elas podem novamente buscar um novo parceiro, mas prestar atenção para não cometer o mesmo erro. O que acontece, né, dona Vera, todos aqui? Às vezes chega num ponto que está sendo muito prejudicial, principalmente para o casal e também para o resto da família, né? Às vezes os próprios filhos pedem a separação. É isso, porque chegou a saturação chegou a um ponto que é melhor para todos esse distanciamento, essa separação, cortar esse... Né? Quando deixa de ser um relacionamento sadio, né? Já passa a ser uma coisa nociva para toda a família. Porque os filhos assistem muitas vezes brigas, a insatisfação, a falta de paciência com os cônjuges ali, e os filhos acabam... eu tenho o caso de uma pessoa que os filhos pediram a separação, porque ele utilizava a bebida em reuniões sociais, e aí ele se tornava o insuportável. Para todos. E aí, quando ele chegava em casa, era um inferno. E aí ele discutia com ela não queria discutir, porque ele estava naquela situação, daí ele ficava provocando, aí ele queria agredi-la, daí os filhos entravam na... Olha, eles pediram, né? Pediram. Temos ouvinte aí para participar, aí vamos atender. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Enedir de Sorocaba. Enedir de Sorocaba. Oi, Enedir. Muito bom dia para você. Obrigado por estar participando aí, Enedir. Então, e esse assunto de hoje, Enedir? Eu vejo essa questão de separação, eu vejo assim com muita tristeza. Não é? Eu fiquei assim, viúva recentemente, né? Mas dia 2 de março aqui, agora faríamos 40 anos de casamento. Né? Uma união assim muito harmoniosa, baseada, sabe, na cumplicidade, companheirismo. Então, quando eu vejo casais assim se separando, eu fico muito triste. E a gente está vivenciando isso na nossa família, com as sobrinhas, sabe? É algo que está acontecendo demais. Eu ouvi a dona Vera falando, ela citando sempre ele. E no caso, embora ela seja minha sobrinha, mas quem errou foi ela. Sabe? Uma coisa assim de aquilo que são... ter arrumado o outro. E com o marido que não sabia o que fazer para agradá-la. E a família toda ficou surpresa. E as crianças, eles têm três filhos e estão sofrendo muito. E eu acho muito triste isso. Eu acho muito triste. Eu tenho ido à casa espírita, tenho feito vibração para ela, eles estão fazendo um trabalho, né? Mas, apesar de estar errada, ela continua fazendo trabalho, inclusive, de desobsessão, sabe? Porque eu acho que a sintonia dela baixou de uma tal maneira que eles chegaram junto dela e a coisa tá muito complicada, sabe? Então, tá uma tristeza só na família. Eles já estão há 20 anos juntos, né? Aí, de repente, uma surpresa. Quer dizer, ninguém nem acreditava. Quer dizer, foi surpresa para todo mundo. Tem evidências e a gente parece que não percebia, sabe? Enedir, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Por que você acha que chegou a esse ponto, o casal, 20 anos de casamento, você colocou que a culpa foi dela? O que aconteceu? Ela arrumou outro. Por que será que ela chegou a ter uma outra pessoa?
Olha, é isso que a gente não entende, porque o marido dela, embora eu o considere assim como sobrinho, mas ele não é meu sobrinho, né? Mas sempre a tratou muito bem, sempre fez tudo que ela queria, sabe? Até pessoas de fora falam, mas ele é muito bobo, porque ela faz o que ela quer, e sempre trabalhador, um bom pai, sabe? Um bom marido. E foi assim uma surpresa que eu não queria nem acreditar. Parece que, sabe, quando eu fiquei sabendo isso, a coisa de um mês e pouco, né? Amanhã eles vão ter uma audiência de conciliação, mas eu acho que essa conciliação vai ser meio difícil. Eu acho que vai partir mesmo para separação. Então, agora, na verdade, isso tem acontecido muito. Eu acho que o que falta, por exemplo, ela, inclusive com as crianças, eu sempre falei, olha, não importa qual seja a religião, eu trouxe as crianças aqui ao centro, que eu frequento e tudo, mas ela não... Ela é uma pessoa assim, ela é consumista ao extremo, sabe, totalmente materialista, ela não demonstra assim muito afeto. Eu não sei por que esse problema dela, se deve ter alguma origem, se de repente ela precisasse de um tratamento com um psicólogo, alguma coisa, ou mesmo uma casa espírita, mas eu tentei por várias vezes, mas ela não aceita, sabe? Não aceita de maneira nenhuma. E tem uma coisa, tem uma influência também das duas sogras. Tanto de um lado... muito no relacionamento deles. Uma não vai com o espírito da outra, um barco, sabe? E as duas interferindo. Então eu não sei se é essa interferência. Enedir, então, nós vamos comentar aqui, aí você ouve aí pelo rádio. Quero agradecer a sua participação, viu, minha querida, por trazer esse assunto que, né, realmente toca os nossos corações. Obrigado, viu, Enedir, pela sua participação. Muito obrigada. Tá bom. Fica com Deus aí. Muita paz. Muita paz, muita luz. Então vamos comentar aqui para que a Enedir possa ouvir, né, lá pelo rádio sobre esse fato aí, né? Ela praticamente respondeu, né? Porque os fatores que essa levaram... coisa mais materialista, mais oportunista, porque quando você vai para uma separação num casamento onde tenha filhos, você não está fazendo uma escolha só para você. Você tem um peso maior, porque você tem a responsabilidade, você tem a responsabilidade dos filhos. Então, não dá para ser uma decisão egoísta, pensando só eu quero ser feliz. Porque não tem como você ser feliz vendo seus filhos infelizes, porque o bem ou mal é o pai das crianças, né? Seria o pai dos filhos. Vamos pensar o seguinte, que também nós não podemos julgar uma situação, né? Sim. Porque o que pode ter acontecido entre eles ali, nem as pessoas da família... Não, ninguém sabe. Entre porque, quatro paredes. Pela relação social não dá para você saber de intimidade. Não, de maneira alguma. E tem algumas evidências, né, que nessa questão material, tal, mas a gente não sabe, não pode julgar. E também não podemos julgar o seguinte aspecto, que se eles continuassem vivendo da forma que a coisa estava, também... tanto a separação dói para os filhos, como eles estarem juntos e da forma que estavam também faz mal para os filhos. Porque queira ou não queira, o que acontece lá entre quatro paredes, e os filhos fazem parte dessas quatro paredes. Isso. Claro que não na intimidade, porém na proximidade, e por serem filhos, eles também vão sentir. Então, às vezes, a melhor solução é a separação. E hoje a gente sabe, no mundo moderno, não que isso justifique as pessoas separarem. A Enedir mesmo fala assim, eu fico triste quando eu vejo uma separação. A Enedir teve um casamento, como ela mesma disse, de 40 anos, que ela mesma disse como é que foi esse casamento. Mas talvez o casamento desse casal, e que ela colocou,
né, de sobrinho, né, que ela falou, não esteja nesse patamar do seu casamento, Nedir. E às vezes a separação é a melhor solução. Pode ser. Né? A gente não pode julgar também. Né? Com certeza. Mas pode ser. Então a gente tem que avaliar, tem deixar que ouvir aqui os dois lados né? da história. Agora, não tem a como. tentativa de conciliação eu acho que é bastante válida, para que exista uma oportunidade de repassar, de rever alternativas e condições, porque qualquer que seja a idade das crianças, claro que é mais grave quando são pequenos, menores, mas mesmo com filhos maiores, existe uma marca da separação que sempre vai trazer consequências. E essa conciliação, mesmo que haja a separação, ela serve também para quê? Para apaziguar os ânimos, sabe? Para que não haja uma separação também tão traumática, dolorida, né? Então é muito importante que aconteça isso. E é por isso que muitas pessoas continuam aonde estão, porque não têm a coragem, muitas vezes, de se separar. E tem aquele fator que a senhora citou aí também na terapia aí, né? A dependência econômica. Então, né? ela é uma coisa financeira. Veja só, por que hoje nós temos um número maior de separação? Qual é a porcentagem que o homem pede a separação e qual é a porcentagem em que a mulher pede a separação? Hoje é disparado a mulher, a porcentagem. Por quê? Porque antigamente a mulher passava da responsabilidade do pai para o marido. Como se ela fosse não uma trabalhava, tanto nem votar, não podia votar, né? Não ia na escola, terminava ali. Quando mal e mal fazia o primário ali, sabia escrever o nome. Só que hoje a mulher está muito mais competitiva no mercado de trabalho e tem mulheres que são muito mais agressivas e trabalham e ganham muito bem e têm cargos de destaque na empresa, ganham o dobro, o triplo do companheiro. E conseguem ter uma relação muito legal, onde o marido faz supermercado, vai buscar as crianças na escola porque ela chega mais tarde do trabalho e fica tudo resolvido. E tem outras relações onde hoje a mulher tem como se sustentar, então ela sai daquela dependência, daquela subjugação às vezes que ela tem no relacionamento. Então tem história para todos os gostos. Ingredientes são múltiplos. Temos aí ouvinte na linha, vamos atender para participar do programa. Alô, bom dia. Bom dia, Nando. É Humberto de São Joaquim da Barra. Ô, São Humberto, como é que vai São Joaquim da Barra? Tá bom, melhorou, deu uma chuvinha boa já. Agora à noite está um clima gostoso, bom para dormir, né? É verdade. Primeiro temos que terminar de assistir o programa de vocês aí, né? Então, que bom. Achei o tema legal, né, Nando? Isso. Eu também sou filho de pais separados, divorciados, apesar que todos já estão desencarnados, né? E eu sei que eu passei por isso, né, na minha infância e que é barra pesada. Eu também, eu passei muito com isso, né? É muito triste, é muito ruim. É verdade. Agora, Nando, eu queria saber em relação hoje com a internet. Isso aí atrapalha muito, será não? Eu queria que cada um de vocês entrasse no assunto. Então aí, ouve aí pelo rádio que nós vamos comentar, então. Eu tô pela televisão. Pela TV, então tá bom. E também, viu, Nando, eu acharia também, assim, as pessoas, casais, que às vezes têm uma função, assim, de trabalhar, assim, nessa parte social, de fraternidade, se une, isso aí seria um antídoto, né, contra essas coisas vulgares, assim, né, de as pessoas, assim, tá muito liberal, muito, assim, vivendo em shopping, em barzinhos, né, quando se preocupa mais com o próximo, tá numa casa, assim, trabalhando nessa parte social da fraternidade, os dois juntos, unidos, isso é uma coisa, assim, que vai
sim, a pessoa não vai ter tempo de preocupar com essas outras coisas assim, que vão causar essa distorção, né, familiar, né, Nando? Verdade. Nós vamos comentar então aqui, seu Humberto. Tudo bem, então. Muito obrigado, viu? Ao Augusto, a Dona Vero. Obrigado. Aí, vocês Um abraço. tá? Muito obrigado. Muita paz, obrigado. muita luz aí, muita paz, muita luz. O seu Humberto lá de São Joaquim da Barra, aqui no interior de São Paulo. Então vamos comentar aí, né? Ele colocou duas coisas importantíssimas, tá? Uma, quem ligou, ele não deu uma opinião sobre a separação. Ele foi Vivenciou. um filho. Ele viveu. Ele foi um filho de uma consequência de um casamento que houve a separação. E o quanto é sofrido, né? O quanto é traumático. Não é nada. Aliás, acho que ninguém sai ganhando numa separação. Ninguém. Nem quem se separou, quem pediu o divórcio, quem arrumou outro companheiro, porque acha que vai ser feliz pro resto da vida. Não é bem assim a história. É mais uma ilusão, né? Uma das coisas que eu considero importante numa separação, quando há a separação e existem os filhos, é o não abandono desses filhos. É difícil. Porque isso acontece demais. Mas sabe o que acontece? Hoje a gente percebe que não. Existem as separações e entra-se num acordo, até o próprio juiz exige isso, para que tanto a mãe como o pai participem mais e estejam mais próximos desses filhos. Né? Então, em relação a isso, é interessante porque o homem, como ele normalmente é quem sai de casa, a mulher é quem fica com os filhos, ele vai ou para a casa dos pais, ou ele vai morar em outro lugar, alguma coisa. É tão dolorido, mas é tão dolorido a separação, que ele tem tanta dor que ele não consegue nem entrar em contato com aquilo. Ele foge. Ele foge. A maior parte deles. Então, começa a existir esse afastamento e você sabe que se perde a convivência, fica difícil novamente para retornar essa convivência. Agora, em países de primeiro mundo, o que é feito? A guarda não é mais só da mãe, a guarda é compartilhada. Isso. É compartilhada uma semana com a mãe, uma semana com o pai. O pai vai alimentar a criança, vai levar para a escola, vai fazer tarefa de casa. Porque é o pai. É tão importante quanto a mãe. Os dois. Na Austrália, a cada 15 dias, o pai tem que ficar no mínimo 2 dias da semana, fora o fim de semana que ele cabe com o filho. Ele tem que acompanhar a escola, tem que acompanhar tudo. Mas na Austrália, quem cuida mais dos filhos são os pais. Os pais, você vê pai levando para a escola. Os homens, o pai. O pai. Você vê pai levando para a escola e buscando na convivência familiar, você percebe o pai dando a bronca no filho, o pai servindo a alimentação para o filho e a mãe está ali conversando e tal, mas o pai é que faz toda essa função. É muito importante a função do pai e eles são muito chegados à família. Nenhuma família ali tem menos que 2, 3, 4 filhos. É de 3 filhos para cima. Então, isso eles preservam demais, né? A família, ela deve ser preservada e não destruída como muitas estão sendo, né? Deve se manter tudo isso. E outra coisa que o senhor Humberto falou, que foi muito importante, aquelas pessoas que estivessem ligados a algum trabalho voluntário. Então, é aquela frase, né, que Jesus já nos deixou. Fora da caridade não há salvação. Porque quando você tem amor, quando você deixa esse seu amor em evidência e quando você faz um trabalho voluntário, você está, toda vez que você está ali presente, seu coração está em evidência. Então, fica... Como você disse, a libertação dos egos fica menos difícil quando você pratica a caridade. Independentemente se o seu casamento está em crise ou não, a prática da caridade ela é sempre cabível. Você sente outro, porque é uma dó muito grande. É uma dó muito grande às crianças numa separação. Porque existem separações que há um jogo psicológico da mãe com os filhos contra o pai, ou do pai com os filhos contra a mãe,
e várias coisas vão acontecer. E isso você tá tendo uma inversão de valores. É aquele pai que só vai comprar alguma coisa para o filho, ele inverte esses valores. Né? Mas ele não dá faz um essa abraço e um inversão. beijo no filho, né? Não fica perto, não se coloca à disposição. Ele compensa comprando o amor do filho, exatamente. o que não está comprando nada. Me parece que em todas essas alternativas que estão sendo avaliadas muito bem, aliás, eu acho que seria interessante voltar atrás daquela história que a Vera comentou aí, de Deus que veio aqui fazer uma peregrinação e realmente o que acontece, me parece, na maioria dos casos, é que a vontade de Deus não é compreendida. Os casais, às vezes, têm uma ideia, uma ilusão do qual seria o ideal das suas vidas. É, a imaturidade. Totalmente distanciadas. Fora da lei do amor, fora com da lei do certeza. amor, fora da lei de Que Deus. é a base, né? Realmente se imagina que a ideal situação é material exclusiva, com ideias egos definidos, de sucessos profissionais exclusivos, e a vida é diferente. E nós chegamos, às vezes, em encruzilhadas em que são criadas pelo Acaba destino. ficando inconciliável mesmo, né? É. Cada um Exatamente. puxa para um lado. E deixa eu só comentar então aqui o nosso querido Francisco de Sorocaba, ele coloca assim: bom dia a todos, na minha opinião sobre o assunto, concordo com o que está sendo colocado pelos apresentadores e acredito que não devemos continuar uma relação, visto que esta que está causando mal para mim ou para outra pessoa ou para toda a família e terceiros. Concordo com a separação de uma forma passiva. O Francisco de Sorocaba. A Maria Estela diz aqui que é a favor do divórcio e acho que ninguém merece ser infeliz a vida toda. Essa é a opinião aqui dos internautas aqui, né? E é isso. E o nosso Humberto falou também da internet, né? Acabamos de ler aqui uma mensagem vinda pela internet. O quanto a internet também hoje ela faz parte das nossas vidas e como uma ferramenta, como a enxada. Se a enxada for usada para ali roçar a terra e colocar a semente, plantar e dali vir os frutos, ela está sendo uma ótima ferramenta. Mas se ela for para ferir alguém, ela está sendo uma péssima ferramenta. Então, a gente ouve casos e casos sobre pessoas que acabam se comunicando Sim. com outras e tem sido também um fator de separação de casais. Muito. E também de união, porque muitas pessoas se conhecem pela internet. Sim. Também, muito. Aliás, acho que mais pela internet do que qualquer outro lugar hoje. Mas como tudo pode ser utilizado para o bem e para o mal. Então, a caso da enxada, né? Que nós falamos, né? Então, é verdade. Tomar um grande cuidado aí. De qualquer forma, ela não deixa de traduzir a intenção das pessoas, porque você, como usuário de internet, você pode escolher todo e qualquer tipo de assunto e você acaba encontrando na internet exatamente aquilo com que você se identifica. Então, ela passa a ser uma arma extremamente versátil, um veículo extremamente versátil, porque você pode consolidar a sua maldade ou você pode melhorar a sua bondade. Agora, eu acho interessante... Depende muito de vocês. Acho que é interessante comentar o seguinte: não há solução definitiva correta para os casos, ou seja, faça o divórcio ou mantenha o casamento. Cada caso é um caso, cada situação é uma óbvia individualidade, onde se tem que procurar sempre saber qual a situação que vai trazer menos desconforto, menos agressões à família. É um assunto que tem que ser visto com muito carinho, né? Principalmente analisado, focando a família. A situação é uma situação. A família como um todo, entende? Não a individualidade de uma pessoa. Por egoísmo. Independentemente da sua condição de felicidade com o seu oposto, né, que na separação acaba um oposto, você nunca pode, em momento nenhum, desconsiderar a presença dos filhos. A responsabilidade dos filhos, principalmente daqueles de idade menor, que dependem fundamentalmente da instrução e da companhia de pai e de mãe, você não pode deixar que isso seja menos importante do que o seu ego, né? Para entrar nesse mesmo... E mesmo que você esteja numa outra situação, onde os filhos já estão crescidos, você tem um relacionamento de 30, 40 anos, vai ser bom para quem a separação?
A visão muitas O vezes hábito é muito curta. é uma vida, gente. Tem que pensar nisso também. A mulher tem condições de arcar sozinha com tudo aquilo que não trabalha, não tem uma profissão. O marido também está acostumado, ele não sabe nem onde está o par de meia dele. Como é que um casal desse vai se separar? Me explica. Às vezes eu fico escutando história que querem se separar. Eu fico ouvindo e falo assim, será que eles acham que eles vão sobreviver um sem o outro? Porque o hábito, né? Eles estão assim, rabugentos, né? Eles estão rabugentos, mas eles ainda se amam e eles não conseguem perceber, porque as mágoas e os ressentimentos, porque um tá tão acostumado com o outro, né, que acha que se o outro for embora, tá tudo bem, e não é bem assim, minha gente. A separação não é você trocar uma roupa, não. É, isso mesmo. Muito bem, estamos chegando então ao final do programa aqui. Agradecer aí você, né, por estar conosco até agora, né, você querido ouvinte, teleouvinte, telespectador, e aí ouvinte, telespectador, internauta. Esse é um assunto muito interessante no dia de hoje e realmente é muito importante para a nossa reflexão. Quero agradecer então aí ao seu Gustavo, obrigado seu Gustavo pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado dona Vera pela presença. Eu que agradeço. Rubens, obrigado mais uma vez pela presença, um abraço a todos. Quero agradecer então aí você, querido ouvinte, teleouvinte, telespectador, agradecendo também ao nosso querido Felipe Siqueira, que vai estar até às 6 da manhã, ao nosso querido Silvio Luiz, lá nos transmissores, aqui na mesa de edição da TV Mundo Maior, nosso querido Everaldo, agradecer ao nosso anjo da guarda, aos anjos e arcanjos, aos benfeitores espirituais, agradecer a André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, todos esses espíritos queridos e amigos que têm nos acompanhado, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior e desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e comigo um ótimo e maravilhoso bom dia! Amanhã será da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada força pra cima que não cessa a vingar. Você ouviu Portal do Amanhã. Apresentação Nando Garcia.